Acho que primeiro, eu tenho o mercado, ele é movido também a ambição e medo, né? E eu acho que o mood está ruim. As pessoas com caixa mais elevado, isso tem que tomar bastante cuidado com isso para você não ser contaminado. Porque se tem declaração do governo ruim, ideia ruim, aí você fica... A execuibilidade também, um pouco disso, não é plena. Falando mais assim de posição, né? A gente persegue posição em China, a gente tem cobertura de China. A gente tem feito isso um pouco mais protegido no tempo, porque também a volatilidade é enorme. Então, eu acho que um desafio nosso é que sempre a gente, quando fala de investimento, fala de retorno ajustado ao risco. E eu diria que o mundo está com risco acima da média, né? E particularmente o Brasil. Então, eu acho que hoje a gente está mais procurando fazer em commodities. Então, a gente acha que tem um pouco das commodities, com a reabertura de China, as commodities metálicas ganharam uma sustentação maior, tiveram uma apreciação muito forte de preço. Eu acho que não é preço, possivelmente mudar de patamar. Então a gente persegue nisso, né? Então a gente tem empresas de cobre que a gente persegue, a gente é mais pessimista um pouco no carvão que a gente está vendido, a gente está um pouco mais otimista no petróleo que a gente está comprado, mas assim, a gente persegue empresas globais, na Europa mesmo, que também surpreendeu, né? Falando com o Bruno, né? Todo mundo tem que tomar um cuidado danado com o economista, né? Porque eles preveem muito mais recessões fortes do que elas acontecem, né? Aquela célebre frase, né? Eles acertaram 10 das 2 últimas crises. Exatamente, estão sempre vendo crise, né? E se consagram por isso, né? Quem acerta. Mas assim, tem que tomar um pouco de cuidado, porque a Europa já não teve uma recessão que estava muito premente aí para o quarto trimestre, a questão da energia foi muito melhor. E eu tenho dificuldade de ver uma recessão forte para os Estados Unidos. Eu acho que a dinâmica da economia americana, eu concordo com o Bruno, o desemprego continua muito baixo, mas a dinâmica tem feito que os salários consigam baixar. O desemprego baixo já foi pertencente aí nas últimas décadas, aí teve inflação baixa, então a gente tem que ter bastante humildade em relação a isso. Mas eu acho que o meu ponto é o seguinte, eu estou procurando gerar alfa, então estou mais beta redeado, não estou completamente redeado. Eu estou falando isso aqui numa característica não no long bias, mas numa característica do multimercado. Eu me sinto mais confortável porque a volatilidade eu acho que vai ser bastante grande. E o Bruno sabe disso, a gente tem que ter uma convicção bastante grande nas nossas posições, porque vai chacoalhar no começo, porque é um ambiente de risco maior, mas eu só queria botar que a gente acha que os juros vão ficar mais altos por mais tempo do que o mercado espera. Então os Estados Unidos teve uma expectativa que antes os juros ia para 5, acima de 5, isso já baixou, mas eu acho que as pessoas estão imaginando já, o mercado precifica uma queda no final do ano, a gente acha que ele não. Eu acho que o Bruno falou bem, não aposte contra os Estados Unidos e China. Ele pode até ter dificuldade no médio e longo prazo, mas assim, acho que o Brasil tem muito mais dificuldade no curto, no médio e no longo prazo, né, dada assim, até a nossa cultura um pouco para falar. Então, eu acho que a gente está procurado em commodities lá fora. A gente aqui no Brasil, a gente está mais protegido, então também está mais em commodities. Eu acho que tem uns capítulos que deixam o mood ruim, né? Teve esse evento de Americanas, ontem teve o evento de Light também, que abriu bastante a dívida. Eu acho que as empresas alavancadas, com esse juro de 3,75, vai ter mais empresas, então a gente está fazendo um processo seletivo setorial de empresa muito forte na parte de crédito, então acho que vai pegar um pouco na economia isso também. E os preços, eu só tenho medo do Bruno estar falando que os preços aqui no Brasil, você tem que, normalmente que você está no bull market, fica muito mais fácil, né? Você tem 82 empresas no índice, 80% delas sobem bem. Aqui, em vez de ser 80% das empresas que vão subir, vai ser talvez que vai ser consistente, vai ser 20%. São as empresas maiores, mais estabelecidas, que gerem caixa e que não dependem muito de setores, sinceramente, de consumo que está com esses juros altos aqui em geral, né? Tem exceções até em consumo, uma açaí, por exemplo, uma elasticidade de renda negativa, né? Ela se beneficia até da comprometimento de renda da alimentação das pessoas com menos capacidade de poder de compra. Então tem que tomar um pouco de cuidado, mas você vai ter... O que eu estou fazendo é tendo menos posições nas carteiras, protegido ainda para gerar consistentemente disso e se aproveitar, e muito ruído, né? Então hoje a gente está aqui na conferência, fala que a Ambev tem problema igual das lojas americanas, que eu não acredito, de inconsistência contábil, porque teria imposto que não estariam marcando. Então aí você se aproveita desses momentos para você fazer algumas posições e tradear, entendeu? Mas uma carteira eu acho que tem que ter consistência, tem que ter no Brasil, eu acho que ter algum tipo de proteção, e evitar empresas alavancadas, empresas mais frágeis, setores mais frágeis.